Milionário chinês e viúvo não amava há 20 anos, até conhecer sua nova faxineira. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha sobre a praia de Copacabana, pintando o céu carioca com tons dourados, que se refletiam nas janelas espelhadas do edifício Atlântico, uma imponente construção de 20 andares, onde ocupava a cobertura Augusto Vasconcelos, um dos empresários mais bem-sucedidos e misteriosos do Rio de Janeiro. Aos 58 anos, Augusto havia construído um império no ramo da construção civil, mas vivia como um fantasma em seu próprio palácio de vidro e mármore. A cobertura dúplex era decorada com peças de arte valiosas, móveis de design exclusivo e tecnologia de ponta. Mas nada disso conseguia preencher o silêncio ensurdecedor que dominava o ambiente. Cada objeto parecia contar uma história interrompida, como se o tempo tivesse congelado há exatos 20 anos, quando Camila, sua esposa, partiu deste mundo após uma longa enfermidade. Naquela noite, como em todas as outras, Augusto jantava, sozinho na varanda, que oferecia uma vista panorâmica da orla. Seu rosto austero, marcado por rugas profundas que denunciavam mais sofrimento que idade, permanecia impassível, enquanto degustava mecanicamente o jantar preparado pela governanta. "Com licença, senhor", disse Geraldo, o mordomo que o servia. "Há mais de 3 décadas. Preciso informar que Dona Eunice, a faxineira, decidiu se aposentar. Ela mandou esta carta se despedindo e agradecendo pelos anos de serviço." Augusto não demonstrou reação. Eunice era apenas mais uma funcionária, embora estivesse ali quase tanto tempo quanto Geraldo. Pessoas iam e vinham em sua vida sem deixar marcas. Depois que Camila se foi, ele se tornara impermeável a novos laços. "Contrate alguém", respondeu, secamente, sem desviar o olhar do horizonte onde as luzes da cidade começavam a brilhar. Geraldo hesitou por um momento. "Já providenciei, senhor. Uma jovem se apresentou hoje com excelentes referências. Chama-se Juliana Ribeiro. Ela começará amanhã, se o senhor autorizar." Augusto apenas acenou com a cabeça, dispensando o mordomo. Não fazia diferença quem limparia os cômodos vazios de sua existência. A única pessoa que importava havia partido, deixando para trás apenas lembranças que o assombravam a cada canto. Na manhã seguinte, enquanto trabalhava em seu escritório revestido de madeira escura, Augusto ouviu algo que há muito não ecoava naquele apartamento: uma melodia. Alguém cantarolava uma canção popular brasileira com uma voz doce e afinada. Intrigado e ligeiramente irritado com a quebra da rotina silenciosa, ele se levantou e seguiu o som até o corredor. Foi quando a viu pela primeira vez. Juliana tinha pouco mais de 30 anos, pele morena clara, cabelos cacheados presos em um coque despretensioso e um sorriso que parecia iluminar o ambiente ao seu redor. Ela limpava os vidros das janelas com movimentos ritmados, completamente absorta em sua tarefa e em sua música. "A senhora poderia fazer menos barulho?" A voz grave de Augusto cortou o ar, fazendo Juliana se sobressaltar. "Mil perdões, senhor." "Vasconcelos." Ela se virou surpresa, mas sem perder o sorriso. "Não percebi que estava incomodando. É que tenho o costume de cantar enquanto trabalho. Ajuda o tempo a passar mais rápido, sabe? Mas prometo ficar quietinha." Havia algo no jeito desarmado de Juliana que pegou Augusto desprevenido. Fazia tanto tempo que ninguém falava com ele com tamanha naturalidade, sem o medo reverencial que sua figura impunha. "Apenas mantenha o volume baixo", respondeu, tentando manter o semblante sério, mas sem conseguir imprimir a frieza habitual em sua voz. Juliana assentiu energicamente. "Pode deixar, vou cantar só para dentro, assim." E demonstrou sussurrando a melodia de forma cômica, como se contasse um segredo para si mesma. Por um brevíssimo instante, algo parecido com um sorriso ameaçou surgir nos lábios de Augusto, mas ele se recompôs rapidamente e voltou para seu escritório. No entanto, durante todo o restante da manhã, não conseguiu se concentrar totalmente em seus números e contratos. A melodia, mesmo tendo cessado, parecia persistir no ar como um perfume teimoso. Nos dias que se seguiram,
A presença de Juliana foi se tornando uma constante perturbadora na rotina monótona de Augusto. Ela era eficiente em seu trabalho. Isso ele não podia negar, mas carregava consigo uma energia que contrastava violentamente com a atmosfera sombria da cobertura. Os cômodos pareciam mais claros quando ela passava, não apenas pela limpeza impecável, mas por algo inexplicável que emanava de sua presença. Certa manhã, enquanto Augusto tomava seu café na sala de jantar, observou Juliana organizando os livros da estante. Ela parava ocasionalmente para examinar algum título com genuíno interesse. Gosta de ler? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Juliana se virou surpresa por ele ter iniciado uma conversa. Adoro, mas não tenho muito tempo livre. Trabalho em 2 casas e ainda estudo à noite. Estuda o quê? Augusto se surpreendeu com seu próprio interesse. Pedagogia. Quero ser professora, respondeu ela com os olhos brilhando. Sempre achei que ensinar crianças é como plantar sementes de esperança, sabe? A gente não vê o resultado na hora, mas um dia aquilo dá frutos. A metáfora atingiu Augusto como uma onda inesperada. Camila também falava assim com metáforas cheias de vida e esperança. Ela havia sido professora de música, acreditava no poder transformador da arte na vida das pessoas. Pode pegar emprestado qualquer livro que lhe interesse, disse ele, levantando-se abruptamente para esconder a emoção que aquela memória havia despertado. O rosto de Juliana se iluminou. Sério mesmo? Nossa, muito obrigada. Vou cuidar como se fosse meu, prometo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Augusto foi até o quarto que permanecia intocado desde a partida de Camila. Era um santuário silencioso, com o piano de cauda branco que ela tanto amava, partituras ainda organizadas como se esperassem ser tocadas e fotografias congeladas no tempo. Ele se sentou na beirada da cama e permitiu que as lembranças fluíssem. Por que aquela jovem faxineira o fazia lembrar tanto de Camila? Não havia semelhança física entre elas, mas algo na essência, na forma de enxergar a vida com olhos esperançosos, estabelecia uma conexão perturbadora. Augusto não sabia, mas aquele simples gesto de oferecer um livro marcava o início de uma fissura no muro que ele construíra ao redor de seu coração. Uma pequena rachadura por onde, depois de 20 anos, um fio de luz começava a penetrar nas sombras de sua existência. As semanas se passaram e, aos poucos, a presença de Juliana foi se tornando menos uma invasão e mais uma parte da rotina de Augusto. Era curioso como ele começava a antecipar os dias em que ela viria trabalhar na cobertura. Sem admitir para si mesmo, seus ouvidos ficavam atentos aos sons de sua chegada. O barulho discreto do elevador, o cumprimento alegre a Geraldo, as melodias que ela cantarolava enquanto trabalhava. Uma manhã chuvosa de junho, Augusto foi surpreendido por um aroma que há muito não sentia em sua casa. O cheiro doce e aconchegante de bolo de fubá. Seguindo o aroma até a cozinha, encontrou Juliana retirando do forno uma forma dourada, enquanto conversava animadamente com Dona Zefa, a cozinheira que trabalhava em silêncio há anos. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Juliana o cumprimentou, com seu habitual sorriso radiante. Espero que não se importe, mas hoje é aniversário da Dona Zefa e eu pedi permissão ao Geraldo para usar a cozinha. É uma receita da minha avó, bolo de fubá com goiabada. Augusto ficou momentaneamente sem reação. As regras tácitas de sua casa estavam sendo quebradas uma a uma por aquela mulher, mas estranhamente ele não conseguia sentir raiva. Aceita. Um pedaço? Ofereceu Juliana, já cortando uma fatia antes mesmo de ouvir a resposta. Dona Zefa, uma senhora de 60 e poucos anos que raramente falava, observava a cena com olhos arregalados, claramente temendo uma repreensão de seu patrão. Para surpresa das duas, Augusto aceitou o prato e se sentou à mesa da cozinha, algo que não fazia há décadas. O primeiro garfo o transportou instantaneamente para sua infância em Minas Gerais, para a cozinha de sua avó materna, onde ele passava as férias escolares. Está delicioso, murmurou, quase inaudível. O sorriso de Juliana se alargou ainda.
Mas enquanto Dona Zefa parecia não acreditar no que testemunhava. Minha avó dizia que comida tem o poder de curar a alma, comentou Juliana, sentando-se à mesa também, com uma naturalidade que desafiava todas as hierarquias daquela casa. Ela vinha do interior da Bahia e conhecia receitas que passavam de geração em geração. Dizia que cada prato carrega a história de quem o ensinou. Augusto mastigava lentamente, permitindo que as memórias despertadas pelo sabor familiar aflorassem. Lembrou-se de Camila, que adorava cozinhar nos finais de semana. Após sua partida, a cozinha havia se tornado apenas um espaço funcional, sem vida. Você sempre foi assim? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Assim? Como? Juliana inclinou a cabeça, curiosa. Tão viva, respondeu ele sem encontrar palavra melhor. Juliana riu, um som cristalino que ecoou pela cozinha. Ah, não sei se é bem assim. Tenho meus dias difíceis também, mas aprendi com minha mãe que a gente pode escolher como encara a vida, mesmo quando ela não é fácil. E eu escolho ver beleza nas pequenas coisas. A simplicidade daquela filosofia contrastava com a complexidade dos pensamentos sombrios que habitavam a mente de Augusto há tanto tempo. Como alguém que trabalhava duro em 2 empregos, ainda estudando à noite, podia manter aquela luz interior? Nos dias que se seguiram, Augusto se pegou observando Juliana com mais atenção. Notou como ela falava com as plantas enquanto as regava, como cantava diferentes músicas dependendo do cômodo que limpava, como deixava pequenos arranjos de flores silvestres, que provavelmente colhia no caminho para o trabalho, em cantos estratégicos da casa. Um dia, ao voltar mais cedo de uma reunião, encontrou-a na biblioteca, absorta na leitura de um dos livros que ele havia permitido que ela pegasse emprestado. Era uma coletânea de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Tão concentrada estava que não percebeu sua presença até que ele pigarreou suavemente. Desculpe. Ela fechou o livro rapidamente, constrangida. Já terminei meu trabalho. Só estava aproveitando alguns minutos antes de ir embora. Não, se preocupe, respondeu ele, fazendo um gesto para que ela continuasse sentada. Qual poema estava lendo? Juliana hesitou por um momento, depois abriu o livro novamente. No meio do caminho, aquele da pedra no caminho. É bonito, mas um pouco triste. Augusto se aproximou e sentou-se na poltrona oposta. Conhece a interpretação mais comum desse poema? Sobre os obstáculos da vida, arriscou ela. Sim, mas vai além, explicou Augusto, surpreendendo-se com seu próprio entusiasmo. É sobre como certas experiências ficam marcadas em nossas memórias, como pedras que não conseguimos remover do caminho. Como traumas? Perguntou Juliana, seus olhos escuros fixos nele com um genuíno interesse. Ou perdas, respondeu ele, desviando o olhar para a janela, onde a tarde carioca começava a se despedir. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles até que Juliana, com sua habitual espontaneidade, quebrou o momento. O senhor já pensou que talvez não precise remover a pedra? Que talvez possa construir algo com ela em vez de tentar tirá-la do caminho? A pergunta, aparentemente simples, atingiu Augusto como um raio. Em 20 anos, ninguém havia sugerido que sua dor pudesse ser transformada em algo diferente, que não precisava ser apenas um obstáculo a ser contornado ou ignorado. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Era Geraldo informando que seu filho, Rafael, estava no saguão do prédio. Preciso ir, disse Juliana, levantando-se rapidamente. Meu outro trabalho começa daqui a pouco. Posso devolver este livro na próxima semana? Augusto assentiu, ainda absorvendo o impacto das palavras dela. Quando a porta da biblioteca se fechou, ele permaneceu imóvel, contemplando como uma simples faxineira conseguia, com poucas palavras, desmoronar as estruturas de pensamento que ele construíra meticulosamente por 2 décadas. A visita inesperada de Rafael quebrou seus pensamentos. Seu filho único, agora com 35 anos, era praticamente um estranho. Depois da partida de Camila, Augusto havia se afastado emocionalmente, incapaz de lidar com a dor refletida nos olhos do filho, tão parecidos com os da mãe. Rafael cresceu sob os cuidados da avó materna, e agora adulto, mantinha apenas uma
relação formal e distante com o pai. Há quanto tempo, pai? Disse Rafael ao entrar na sala de estar. Alto como Augusto, mas com os traços delicados de Camila, vestia-se com a elegância discreta dos novos empresários cariocas. A que devo? A visita? Perguntou Augusto, oferecendo uma bebida que foi educadamente recusada. Vim trazer pessoalmente o convite para meu casamento, respondeu Rafael, estendendo um envelope de papel texturizado. Será daqui a 2 meses. Augusto recebeu o envelope com mãos levemente trêmulas. Seu filho ia se casar e ele mal conhecia a noiva. Que tipo de pai havia se tornado? Ficarei honrado em comparecer, respondeu formalmente. Rafael assentiu, sem demonstrar grande emoção. Espero que desta vez você realmente apareça, disse, referindo-se às inúmeras ocasiões importantes que Augusto havia perdido ao longo dos anos, sempre com a desculpa do trabalho. Quando Rafael saiu, Augusto sentiu o peso de suas escolhas, como nunca antes. A visita do filho, combinada com as palavras de Juliana sobre transformar pedras em construções, plantou uma semente de inquietação em seu espírito. Pela primeira vez em muitos anos, começou a questionar o muro que havia erguido ao redor de si mesmo. A rotina na cobertura do edifício Atlântico começava a ganhar novos contornos. Os dias em que Juliana aparecia traziam uma energia diferente ao ambiente, como se as paredes absorvessem um pouco de sua vitalidade. Augusto, ainda que relutante, sentia-se cada vez mais confortável com aquela presença que desafiava seu isolamento autoimposto. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, Augusto ouviu um barulho seco vindo do quarto que pertencera a Camila, seguido de uma exclamação abafada. Movido por uma curiosidade que não conseguiu controlar, dirigiu-se ao local que raramente visitava. Ao abrir a porta, encontrou Juliana ajoelhada no chão, recolhendo partituras que haviam caído de uma caixa. Ela ergueu o olhar visivelmente constrangida por estar naquele espaço quase sagrado. Me desculpe, Sr. Vasconcelos, disse ela rapidamente. Geraldo me pediu para limpar este quarto hoje. Disse que estava na hora de arejar um pouco o ambiente. Eu não queria mexer em nada importante. Só estava tirando o pó quando esta caixa escorregou. Augusto sentiu o impulso inicial de repreendê-la, de dizer que ninguém deveria tocar nas coisas de Camila, mas algo o deteve. Talvez fossem os olhos sinceramente arrependidos de Juliana. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em 2 décadas, alguém além dele estava manuseando aquelas partituras com cuidado genuíno. Tudo bem, respondeu ele, aproximando-se para ajudá-la. São apenas papéis antigos. Enquanto recolhiam as partituras espalhadas, os dedos de Juliana tocaram em um envelope amarelado que havia escorregado para debaixo da cômoda. Ela o pegou delicadamente e, ao virar, seus olhos se arregalaram ao ler o nome escrito com caligrafia elegante na frente. Para Augusto. Senhor Vasconcelos, chamou ela com voz suave, estendendo o envelope. Acho que isso é para o senhor. Augusto reconheceu imediatamente a caligrafia de Camila. Suas mãos tremeram levemente ao pegar o envelope. Como nunca havia encontrado aquela carta antes, quantas vezes entrara naquele quarto, tocara naquela caixa de partituras, sem jamais notar sua existência. Com licença, murmurou Juliana, percebendo a emoção no rosto do patrão. Vou terminar a limpeza mais tarde. Ela saiu discretamente, fechando a porta atrás de si, deixando Augusto sozinho com a carta e suas memórias. Ele sentou-se na beirada da cama, o mesmo lugar onde costumava se sentar para ouvir Camila tocar piano nas tardes de domingo. Com cuidado quase reverencial, abriu o envelope, preservado pelo tempo como um tesouro esquecido. Meu querido Augusto, começava a carta, escrita com a letra firme e elegante que ele conhecia tão bem. Se você está lendo esta carta, significa que eu já não estou mais ao seu lado fisicamente. Não sei quanto tempo passou desde minha partida, mas sei que, conhecendo você como conheço, provavelmente se fechou em sua dor, como uma concha protege sua pérola. As palavras de Camila vindas do passado atravessaram as 2 décadas de silêncio como flechas certeiras. Augusto sentiu lágrimas. Há quanto tempo não chorava?
embaçarem sua visão. Meu amor, a vida é um presente precioso demais para ser vivida pela metade. Não permita que minha ausência seja maior que a presença de tudo o que ainda pode ser vivido. Rafael precisará de você, inteiro e presente. E você, meu teimoso Augusto, precisará de alguém que traga música novamente para sua vida. A carta continuava, com Camila falando sobre seus sonhos para o futuro de Rafael, sobre como gostaria que a fundação de música que haviam começado juntos continuasse, sobre como desejava que Augusto encontrasse motivos para sorrir novamente. Prometa-me, Augusto, que não transformará nosso amor em uma prisão, que usará a saudade não como um peso, mas como um impulso para viver cada dia plenamente. Prometa-me que permitirá que novas melodias preencham os espaços que deixei vazios. Este é meu último pedido e meu maior desejo: ver você, de onde eu estiver, dançando novamente com a vida. A carta terminava com uma frase que era como um segredo entre eles. Em cada nota de piano, em cada pôr do sol, em cada gole de café pela manhã, estarei com você, com todo o meu amor, eternamente. Camila. Augusto deixou que as lágrimas corressem livremente, permitindo-se pela primeira vez em 20 anos sentir completamente a dor da perda, sem barreiras, sem contenção. Era como se a carta tivesse aberto uma comporta em seu coração, liberando não apenas a tristeza contida, mas também uma estranha sensação de alívio. As palavras de Camila eram uma absolvição que ele nunca soubera que precisava. Quando finalmente conseguiu se recompor, já era noite. Saiu do quarto segurando a carta contra o peito e encontrou Geraldo no corredor, com uma expressão preocupada. "O senhor está bem?" perguntou o fiel mordomo que havia testemunhado de perto seu declínio emocional após a perda de Camila. "Sim, Geraldo", respondeu Augusto, com uma voz diferente, como se algo tivesse se transformado dentro dele. "A senhorita Juliana ainda está aqui?" "Não, senhor. Ela saiu há algumas horas, parecendo bastante preocupada com o senhor." Augusto assentiu, pensativo. "Amanhã, quando ela vier, gostaria que a enviasse ao meu escritório assim que chegar." Geraldo concordou, sem esconder a surpresa diante daquele pedido incomum. Na manhã seguinte, Juliana chegou pontualmente às 8 horas, como de costume. Ao ser informada por Geraldo que o patrão queria vê-la, seu rosto expressou uma mistura de apreensão e curiosidade. "Bom dia, senhor Vasconcelos", disse. Ela, ao entrar no escritório, onde Augusto a esperava de pé olhando pela janela para o mar de Copacabana. "Bom dia, Juliana", respondeu ele, virando-se para encará-la. Seus olhos, normalmente frios e distantes, tinham um brilho diferente naquela manhã. "Por favor, sente-se." Ela obedeceu, ajeitando nervosamente o uniforme simples que usava para trabalhar. "Gostaria de lhe agradecer", começou ele, com uma voz que Juliana nunca tinha ouvido antes, mais suave, quase vulnerável. "Por ter encontrado aquela carta ontem." "Não precisa agradecer, senhor." "Foi um acidente", respondeu ela, relaxando um pouco ao perceber que não seria repreendida. "Acidentes, às vezes, são apenas o destino disfarçado", comentou Augusto, sentando-se à sua frente. "Aquela carta foi escrita pela minha esposa antes de sua partida. De alguma forma, permaneceu escondida todos estes anos esperando o momento certo para ser encontrada." Juliana sorriu gentilmente sem interromper. "Gostaria de lhe fazer um convite", continuou ele. "Há uma fundação, a Fundação Melodia, que minha esposa e eu iniciamos há muitos anos. Era um projeto para levar educação musical a crianças de comunidades carentes. Após sua partida, eu negligenciei a fundação. Ela continua existindo, mas não com o propósito original. Gostaria de revitalizá-la e pensei que, com sua formação em pedagogia e seu evidente amor pela música, você poderia me ajudar." Os olhos de Juliana se arregalaram de surpresa. "Eu? Mas, senhor, sou apenas uma estudante, nem me formei ainda." "Você tem algo que diplomas não ensinam, Juliana. Tem paixão pela vida e pela arte. Isso é o que Camila valorizava acima de tudo." Ele fez uma pausa como se estivesse reunindo coragem.
Estou oferecendo um emprego em período integral, com salário maior que seus 2 empregos atuais combinados, e horário flexível para que possa concluir seus estudos. Juliana permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a oferta inesperada. Mas e a limpeza da sua casa? Contratarei outra pessoa, respondeu ele simplesmente. Então aceita? Sim, aceito, exclamou ela finalmente, incapaz de conter a emoção. É uma oportunidade incrível. Obrigada, Sr. Vasconcelos. Augusto, corrigiu ele. Se vamos trabalhar juntos, pode me chamar de Augusto. Aquele momento marcou o início de uma nova fase na vida de ambos. Augusto, impulsionado pelas palavras póstumas de Camila, dava o primeiro passo para sair do casulo de solidão em que se encerrava. Juliana, sem saber, era o instrumento de uma transformação que estava apenas começando. A sede da Fundação Melodia ficava em um casarão histórico no bairro da Glória, com vista para a Baía de Guanabara. O imponente prédio de arquitetura colonial portuguesa, restaurado com cuidado meticuloso, parecia adormecido quando Augusto e Juliana chegaram naquela manhã ensolarada. Os funcionários administrativos, acostumados a verem o proprietário apenas em raras ocasiões formais, ficaram visivelmente surpresos com sua presença e, ainda mais, com a jovem desconhecida que o acompanhava. Bom dia, cumprimentou Augusto a recepcionista de meia-idade que o olhava boquiaberta. Esta é Juliana Ribeiro, a nova coordenadora de projetos educacionais da Fundação. Por favor, providencie um crachá e acesso completo para ela. A mulher assentiu rapidamente, ainda processando a informação inesperada, enquanto Augusto conduzia Juliana por um tour pelo prédio. Cada sala revelava um pouco mais da visão original de Camila. Salas de aula equipadas com instrumentos musicais que há anos não eram utilizados, um pequeno auditório com acústica perfeita, uma biblioteca, especializada em música com partituras e livros raros. É incrível, murmurou Juliana, tocando com reverência um piano de cauda no centro do auditório. Um lugar assim praticamente abandonado. Não abandonado, corrigiu Augusto com uma nota de defensiva em sua voz. A fundação continuou funcionando administrativamente, gerenciando um fundo que financia bolsas de estudo em conservatórios. Mas sim, o projeto original de ensino direto às crianças, esse foi interrompido. Juliana correu os dedos pelas teclas do piano, produzindo uma melodia simples, mas harmoniosa. Você sabe tocar? Perguntou Augusto, genuinamente surpreso. Pouco, respondeu ela com um sorriso tímido. Minha mãe limpava a casa de uma professora de piano em Botafogo. Às vezes, quando terminava o trabalho mais cedo, a professora me deixava praticar. Não tive aulas formais. Aprendi de ouvido. Augusto a observou por um momento, notando como suas mãos se moviam com naturalidade sobre as teclas, como se conversassem. Com o instrumento. Era um talento bruto, sem técnica refinada, mas havia algo genuíno na forma como ela se entregava à música. Qual era o nome dessa professora? Perguntou ele por curiosidade. Dona Clara Mendes, respondeu Juliana, ainda tocando suavemente. Uma senhora maravilhosa, muito paciente comigo. Ela dizia que eu tinha bom ouvido. Augusto sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Clara Mendes era uma velha amiga de Camila. Ambas haviam estudado juntas no Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Você conheceu minha esposa? A pergunta saiu, quase como um sussurro. Juliana parou de tocar abruptamente, seus olhos encontrando os de Augusto com uma expressão de choque. Sua esposa era Camila Vasconcelos? A pianista? A voz de Juliana tremeu ligeiramente. Dona Clara falava dela com tanto carinho. Eu era muito pequena, mas lembro de vê-la algumas vezes. Ela vinha visitar Dona Clara e sempre trazia doces para mim. O mundo de Augusto pareceu girar em câmera lenta. Através de um intrincado jogo do destino, Juliana havia conhecido Camila, havia sido tocada por sua bondade décadas atrás e agora estava ali, diante dele, como uma ponte viva para o passado que ele tentara enterrar. Ela dava aulas para crianças da comunidade onde eu morava, continuou Juliana, seus olhos agora marejados de lágrimas. Um projeto social de música. Eu participei por alguns meses,
Antes de... Bem, antes que ela não pudesse mais dar aulas. Augusto sentou-se pesadamente em uma das cadeiras do auditório. O projeto ao qual Juliana se referia era o embrião da Fundação Melodia, iniciado por Camila antes mesmo que a fundação fosse oficialmente estabelecida. Então você foi uma das alunas dela, constatou ele, sentindo uma emoção indescritível. Uma de suas últimas alunas. Juliana assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. Foi por causa dela que me apaixonei pela música e pela educação. Ela dizia que ensinar era como compor uma sinfonia, onde cada criança era um instrumento, único, com seu próprio som, sua própria contribuição. A coincidência era grande demais para ser ignorada. De alguma forma, o destino havia trazido para a vida de Augusto alguém que carregava em si uma semente plantada por Camila. Como ela havia escrito na carta, alguém que traga música novamente para sua vida. Os dias que se seguiram foram de intenso trabalho na fundação. Juliana, com seu entusiasmo contagiante, ajudou a elaborar um plano para revitalizar os programas educacionais. Sua experiência como aluna de Camila, combinada com seus estudos em pedagogia, trazia uma perspectiva valiosa e autêntica ao projeto. Augusto, por sua vez, redescobria o propósito que havia perdido junto com Camila. Vê-lo envolvido nas reuniões, discutindo ideias com paixão renovada, surpreendia os funcionários mais antigos da fundação, que há anos o conheciam apenas como uma figura distante e austera. Em uma tarde particularmente produtiva, enquanto revisavam o orçamento para a compra de novos instrumentos, Augusto notou que Juliana parecia especialmente pensativa. Algo errado? Perguntou ele, agora mais atento aos estados de espírito da jovem. Não, não é nada, respondeu ela inicialmente, mas diante do olhar insistente de Augusto, continuou. É só que... Estou me lembrando de algo que sua esposa disse uma vez, sobre como a música tem o poder de construir pontes invisíveis entre as pessoas. Acho que estou vendo isso acontecer aqui, entre nós dois, entre você e este projeto, entre o passado e o presente. Augusto sentiu um nó na garganta. Era exatamente o tipo de observação que Camila faria, essa capacidade de enxergar conexões profundas onde outros veriam apenas coincidências. Sabe, continuou Juliana, quando Dona Clara soube que eu iria trabalhar como faxineira na sua casa, ela me disse algo curioso. Disse que talvez não fosse coincidência, que talvez fosse o círculo se fechando. Na época não entendi o que ela quis dizer, mas agora... Você ainda mantém contato com Clara? Perguntou Augusto, interrompendo-a. Sim, claro. Ela está mais velha. Não dá mais aulas, mas ainda toca lindamente. Vou visitá-la uma vez por mês. Augusto hesitou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Você acha que ela gostaria de me ver? O sorriso de Juliana iluminou toda a sala. Tenho certeza que sim. Ela sempre fala de você e da senhora. Camila, com tanto carinho. Acho que ela ficaria muito feliz. Aquela conversa abriu mais uma porta no labirinto emocional em que Augusto havia se perdido por tantos anos. Clara Mendes tinha sido como uma irmã para Camila, mas após sua partida, Augusto cortara contato com todos que lhe traziam lembranças dolorosas, inclusive com a velha amiga da esposa. No dia seguinte, um sábado ensolarado, Augusto se viu, diante da porta de um apartamento em Botafogo, com o coração acelerado, como o de um adolescente. Juliana estava ao seu lado, segurando um buquê de lírios, as flores favoritas de Dona Clara. Não se preocupe, sussurrou Juliana, percebendo seu nervosismo. Ela vai ficar muito feliz em vê-lo. A porta se abriu, revelando uma senhora elegante, de cabelos completamente brancos presos em um coque impecável. Seus olhos azuis, ainda vivos e brilhantes, se arregalaram de surpresa antes de se encherem de lágrimas. Augusto? A voz de Clara tremeu levemente. Meu Deus, quanto tempo! Olá, Clara, respondeu ele, sentindo-se simultaneamente envergonhado pelo abandono e aliviado pelo reencontro. Espero não estar incomodando. Clara abriu os braços e, sem hesitar, envolveu Augusto em um abraço apertado. Você nunca poderia incomodar, meu querido. Estou tão feliz que finalmente veio.
O apartamento de Clara era um testemunho de sua paixão pela música. Partituras organizadas meticulosamente, um piano vertical bem conservado, fotografias de apresentações e alunos ao longo das décadas. Em uma prateleira de destaque, Augusto viu uma foto que o fez parar. Ele, Camila e Clara, jovens e sorridentes, em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na noite em que Camila fizera sua estreia como solista. Ela estaria tão orgulhosa. De você, disse Clara, notando seu olhar fixo na fotografia, por estar retomando o trabalho da fundação, por estar vivendo novamente. As visitas a Dona Clara tornaram-se um ritual de sábado para Augusto e Juliana. A cada encontro, mais histórias sobre Camila emergiam, mais memórias eram compartilhadas e o peso que Augusto carregava no peito parecia diminuir gradualmente. Clara, com sua sabedoria de anos, tornara-se uma espécie de conselheira para ambos, oferecendo orientação tanto para os projetos da fundação quanto para a jornada emocional que Augusto estava trilhando. A Fundação Melodia ganhava nova vida. Após semanas de planejamento intenso, o programa de educação musical para crianças de comunidades carentes seria relançado. Instrumentos novos foram adquiridos, professores contratados e parcerias com escolas públicas estabelecidas. Augusto, impulsionado por um propósito renovado, dedicava-se integralmente ao projeto, encontrando na realização do sonho de Camila uma forma de honrar sua memória. Juliana, por sua vez, revelava-se uma colaboradora excepcional. Seu conhecimento teórico em pedagogia, combinado com sua intuição natural e experiência de vida, trazia uma perspectiva única ao trabalho. Entre eles, uma cumplicidade crescia a cada dia, alimentada pelo propósito compartilhado e pelas histórias que os conectavam através de Camila. Numa manhã chuvosa de setembro, Augusto estava em seu escritório na fundação, revisando documentos para a cerimônia de reabertura, quando ouviu um barulho vindo do auditório, seguido por um grito abafado e o som inconfundível de algo pesado caindo. «Juliana!» chamou ele, levantando-se rapidamente. Não houve resposta. Com o coração acelerado, Augusto correu para o auditório, apenas para encontrar Juliana caída no chão, próxima ao palco. Uma escada tombada ao seu lado indicava o que havia acontecido. Ela tentava pendurar faixas decorativas para o evento de inauguração quando a escada deslizou no piso encerado. Juliana! Augusto ajoelhou-se ao seu lado, o pânico tomando conta de seu corpo. A cena era terrivelmente familiar. Camila também sofrera uma queda, o início da enfermidade que eventualmente a levou embora. «Fale comigo, por favor!» Juliana gemeu de dor, abrindo os olhos lentamente. «Augusto, acho que machuquei meu tornozelo». O alívio que Augusto sentiu foi tão intenso que ele quase riu. «Graças a Deus, fiquei com medo. Cuidado». Ele ajudou Juliana a se sentar. Seu tornozelo começava a inchar visivelmente e ela não conseguia apoiar o pé no chão. «Vou te levar ao hospital agora mesmo», declarou ele, sem espaço para argumentação. No pronto-socorro, enquanto esperavam pelos resultados do raio-x, Augusto permanecia anormalmente silencioso, seu rosto marcado por uma preocupação que parecia desproporcional à situação. «É só uma torção, Augusto», disse Juliana, tentando acalmá-lo. «Não precisa ficar assim». Ele balançou a cabeça, incapaz de explicar o turbilhão de emoções que o acidente havia despertado. Como dizer a ela que, por um momento terrível, pensou que a história estava se repetindo? Que o medo de perder alguém importante novamente o havia paralisado? Importante. A palavra ecoou em sua mente. Quando Juliana havia se tornado tão importante em sua vida, o médico confirmou o diagnóstico: uma torção de tornozelo moderada, nada que algumas semanas de repouso não resolvessem. No entanto, essas semanas significavam que Juliana não poderia se locomover facilmente, muito menos trabalhar na fundação durante os preparativos finais para a inauguração. «Você vai ficar na minha casa», declarou Augusto no caminho de volta, surpreendendo tanto Juliana quanto a si mesmo com a decisão repentina. «Como assim?» «Não precisa, Augusto. Posso me virar no meu apartamento».
Seu apartamento fica no terceiro andar de um prédio sem elevador, lembrou ele. Como pretende subir e descer as escadas com esse tornozelo? Além disso, precisamos continuar trabalhando nos preparativos para a inauguração. Na minha casa, você terá todo o conforto necessário para se recuperar e poderemos trabalhar juntos. A lógica era impecável, mas ambos sabiam que havia algo mais por trás daquela decisão. Uma necessidade quase desesperada de Augusto de manter Juliana sob seus cuidados, de protegê-la. Quando chegaram à cobertura do edifício Atlântico, Geraldo os recebeu com uma expressão de surpresa, que rapidamente se transformou em eficiência discreta. Em minutos, o quarto de hóspedes estava preparado, e Dona Zefa recebia instruções para preparar uma refeição especial. Não acredito que você está fazendo tudo isso por causa de uma simples torção, comentou Juliana, enquanto Augusto já ajudava a se acomodar na cama confortável. Não é só por causa da torção, respondeu ele seriamente. É porque você é importante para o projeto, para a fundação. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles, carregado de palavras, não ditas. Juliana sorriu suavemente, como se compreendesse o que ele realmente queria dizer. Os dias que se seguiram transformaram a rotina da cobertura. O que antes era um espaço silencioso e sombrio, agora estava preenchido pela presença vibrante de Juliana. Mesmo limitada por sua mobilidade reduzida, ela irradiava energia e otimismo que contaminavam todos ao seu redor. Augusto, surpreendentemente, mostrou-se um cuidador atencioso. Organizou seu horário para poder trabalhar em casa, providenciou almofadas especiais para manter o pé de Juliana elevado e até aprendeu a preparar compressas de gelo na frequência recomendada pelo médico. As noites, antes tão solitárias, transformaram-se em sessões de trabalho, que frequentemente evoluíam para conversas profundas sobre música, arte, filosofia e vida. Augusto redescobria o prazer do diálogo, da troca de ideias, da companhia. Em uma dessas noites, enquanto revisavam o programa do concerto de inauguração da fundação, Juliana fez uma sugestão inesperada. E se incluíssemos uma peça original? Algo composto especialmente para a ocasião? Augusto ergueu as sobrancelhas intrigado. Você está pensando em algum compositor específico? Juliana hesitou por um momento, como se reunisse coragem. Na verdade, eu escrevi uma pequena peça. É simples, nada elaborado, mas foi inspirada nas histórias que você e Dona Clara contaram sobre Camila. Augusto sentiu seu coração acelerar. Você compõe? Não profissionalmente, respondeu ela com timidez. Mas gosto de criar melodias. Esta eu escrevi nas últimas semanas, enquanto trabalhávamos na fundação. Chamei de Pontes Invisíveis, inspirada naquela conversa que tivemos sobre as conexões que a música cria. Gostaria de ouvir, disse Augusto, sua voz mais suave do que pretendia. Juliana pediu que ele trouxesse seu tablet, onde havia gravado uma versão simples da melodia usando um aplicativo de piano. A música começou suavemente, quase hesitante, como uma pergunta sendo feita. Gradualmente ganhou confiança, transformando-se em uma melodia doce e melancólica que, de alguma forma, transmitia tanto tristeza quanto esperança, como um pôr do sol que, mesmo marcando o fim de um dia, promete um novo amanhecer. Quando os últimos acordes se dissiparam no ar, Augusto permaneceu em silêncio, os olhos fechados, absorvendo cada nota como se fosse um alimento para sua alma. É linda, disse finalmente sua voz embargada pela emoção. Camila teria adorado. O sorriso de Juliana iluminou todo o seu rosto. Você acha mesmo? Não tive educação formal em música, então? A técnica pode ser aprendida, interrompeu Augusto, mas a capacidade de transmitir emoção através da música, isso é um dom. Você tem esse dom, Juliana. Aquele momento marcou uma mudança sutil, mas significativa na relação entre eles. A admiração mútua que já existia aprofundou-se, ganhando novas camadas. Augusto via em Juliana não apenas a jovem cheia de vida que trouxera luz de volta à sua existência, mas também uma artista sensível, capaz de traduzir em música o que muitos não conseguiriam expressar com palavras. Na semana seguinte, enquanto o tornozelo de Juliana mostrava sinais de melhora,
Uma visita inesperada trouxe novos elementos à dinâmica que se estabelecera entre eles. Rafael, o filho de Augusto, apareceu sem aviso prévio, aparentemente para discutir detalhes do casamento. A surpresa no rosto de Rafael ao encontrar uma jovem desconhecida instalada confortavelmente na casa do pai foi evidente. Mais surpreendente ainda foi ver Augusto preparando chá na cozinha, algo que o filho jamais presenciara antes. Não sabia que tinha visitas, pai, comentou Rafael com uma curiosidade mal disfarçada. Juliana está hospedada aqui temporariamente, explicou Augusto. Ela sofreu um acidente na fundação e precisa de cuidados enquanto se recupera. Rafael observou a interação entre seu pai e a jovem com crescente interesse. A forma como Augusto se movia ao redor de Juliana, atento às suas necessidades, a maneira como seus olhos se suavizavam quando ela falava, tudo indicava uma transformação profunda no homem, que por 20 anos mantivera o mundo à distância. A presença de Rafael na cobertura trouxe uma dinâmica interessante à convivência que se estabelecera entre Augusto e Juliana. Após o choque inicial, o filho de Augusto demonstrou uma curiosidade genuína sobre a jovem, que de alguma forma havia conseguido o que ninguém conseguira em 20 anos, quebrar a barreira emocional que seu pai construíra ao redor de si mesmo. Então, você era aluna de piano da minha mãe? Perguntou Rafael enquanto os três compartilhavam um jantar na varanda, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. Por um período muito curto, respondeu Juliana. Eu era bem pequena, mas as lembranças que tenho dela são muito vivas. Sua mãe tinha um jeito especial de ensinar, fazia a música parecer mágica. Rafael sorriu, um sorriso melancólico que lembrava muito o de Augusto. Ela costumava dizer que a música era a linguagem do universo, que quando tocamos ou cantamos, estamos conversando com algo maior que nós mesmos. Exatamente, exclamou Juliana, seus olhos brilhando. Ela usava essas mesmas palavras nas aulas. É incrível como... Me lembro disso, mesmo depois de tanto tempo. Augusto observava a interação em silêncio, sentindo uma emoção difícil de nomear. Ver seu filho e Juliana conversando animadamente sobre Camila, compartilhando memórias, celebrando sua essência, era como se, de alguma forma, a presença de sua esposa estivesse sendo honrada, não através do luto e da tristeza, mas através da alegria e da celebração de quem ela havia sido. Pai, Juliana me contou sobre a reinauguração da fundação, comentou Rafael, voltando-se para Augusto. Gostaria de participar mais ativamente. Talvez possa ajudar com a parte administrativa ou financeira. A oferta pegou Augusto de surpresa. Nos últimos anos, Rafael mantivera a distância dos negócios da família, preferindo construir sua própria carreira no mercado financeiro. Seria ótimo ter você envolvido, filho, respondeu Augusto, sentindo uma onda de gratidão. A fundação era muito importante para sua mãe. Eu sei, disse Rafael suavemente. Acho que já é hora de honrar esse legado. Além disso, acrescentou com um olhar significativo para Juliana, parece que você encontrou a parceira perfeita para revitalizar o projeto. A palavra parceira pairou no ar, carregada de significados que nenhum dos três ousou explorar, abertamente naquele momento. Juliana corou levemente, desviando o olhar para a vista da orla iluminada, enquanto Augusto ajustava a gravata em um gesto nervoso que não lhe era característico. Nos dias que se seguiram, Rafael tornou-se presença, constante na cobertura e na fundação. A aproximação entre pai e filho, facilitada pela presença mediadora de Juliana, trazia uma nova dimensão de cura ao processo que Augusto vivenciava. Conversas que haviam sido adiadas por décadas finalmente aconteciam, permitindo que feridas antigas começassem a cicatrizar. O tornozelo de Juliana melhorava gradualmente, mas ela continuava hospedada na cobertura. O que começara como uma necessidade prática, transformara-se em um arranjo confortável, que nenhum dos dois parecia ansioso para encerrar. A proximidade do evento de reinauguração da fundação servia como justificativa perfeita para estender sua estadia. Numa tarde particularmente produtiva, enquanto Juliana e Augusto finalizavam os detalhes do programa musical para o grande evento, o telefone tocou,
Era Dona Clara, com um pedido inesperado. Augusto, querido, estive pensando, o que acha de incluirmos no concerto aquela sonata que Camila compôs, mas nunca chegou a apresentar publicamente. Tenho a partitura original. Ela me deu para guardar pouco antes de... Bem, você sabe. A sugestão pegou Augusto de surpresa. Ele sabia que Camila havia trabalhado em uma composição nos seus últimos meses, mas nunca tivera coragem de procurar ou perguntar sobre ela. Não sei, Clara, respondeu hesitante. Quem poderia tocar? Teria que ser alguém que entendesse a alma da peça, o contexto em que foi criada. Estou pensando na Juliana, respondeu Clara sem rodeios. Ela tem técnica suficiente, mas principalmente tem a conexão emocional necessária. Além disso, acho que Camila aprovaria a ideia. Seria como um círculo se fechando. Após desligar o telefone, Augusto permaneceu pensativo. A ideia era audaciosa, mas de alguma forma parecia perfeitamente adequada. Quando apresentou a sugestão, a Juliana, entretanto, a reação dela foi de puro pânico. Eu? Tocar uma composição original de Camila Vasconcelos em público? Augusto, você enlouqueceu? Não tenho técnica para isso. Clara acredita que você tem, respondeu ele calmamente. E sinceramente também acredito. Não se trata apenas de técnica, Juliana. É sobre entender a essência da música, o sentimento por trás das notas. Você tem isso. Os olhos de Juliana encheram-se de lágrimas, uma mistura de medo e emoção. Não quero decepcionar você ou a memória dela. Você não vai, garantiu Augusto, segurando suavemente suas mãos. Confio em você. Aquele toque, aparentemente simples, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de ambos. Por um momento ficaram imóveis. As mãos unidas, os olhares conectados. Uma comunicação silenciosa mais eloquente que qualquer palavra. Juliana foi a primeira a quebrar o contato, recuando ligeiramente, confusa com a intensidade do momento. Vou tentar, murmurou. Mas vou precisar de muito ensaio. Os ensaios começaram no dia seguinte. Dona Clara trouxe pessoalmente a partitura original, escrita à mão por Camila, com anotações nas margens que revelavam seu processo criativo. A sonata, intitulada Renascimento, era tecnicamente desafiadora, mas de uma beleza arrebatadora. Ela compôs isso nos últimos meses, explicou Clara, enquanto mostrava a partitura a Juliana. Era como se soubesse que não teria tempo para apresentá-la, mas ainda assim precisava deixar essa última mensagem musical. O piano de cauda que havia permanecido silencioso no quarto de Camila por 20 anos foi finalmente reaberto. Augusto contratou um técnico para afiná-lo, e quando as primeiras notas soaram, foi como se o próprio apartamento suspirasse de alívio, como se as paredes ansiassem por aquele som há muito tempo. Juliana dedicou-se aos ensaios com uma intensidade impressionante. Suas limitações técnicas eram compensadas por uma entrega emocional completa à música. Horas a fio, ela repetia passagens difíceis, absorvendo cada nuance da composição, cada intenção por trás das notas. Augusto a observava, fascinado pela transformação que ocorria diante de seus olhos. A cada dia, Juliana parecia mais conectada à essência de Camila através daquela música. Em certos momentos, quando ela tocava determinadas passagens, Augusto tinha a impressão quase sobrenatural de que sua esposa estava presente na sala, aprovando aquela interpretação de sua obra final. Uma noite, após um ensaio particularmente intenso, Juliana parou abruptamente no meio de uma passagem e virou-se para Augusto, que estava sentado em uma poltrona próxima. Você a amava muito, não é? Perguntou suavemente. Augusto respirou fundo antes de responder. Sim, Camila era extraordinária. Não apenas talentosa, mas genuinamente boa. Ela enxergava beleza em tudo e em todos. Como você conseguiu, depois de perdê-la, como conseguiu continuar? A pergunta tão direta e honesta pegou Augusto desprevenido. Não consegui, na verdade, admitiu após um momento de reflexão. Apenas existia. Respirava, trabalhava, comia, dormia, mas não vivia realmente. Foi como ficar congelado no tempo, incapaz de avançar. Juliana o observava com olhos compassivos, esperando que continuasse.
Sabe o que é mais triste? Prosseguiu. Ele sentindo uma necessidade quase física de compartilhar aquilo que guardara por tanto tempo. Camila teria odiado me ver assim. Ela era tão apaixonada pela vida, tão determinada a aproveitar cada momento. Desperdiçar 20 anos em luto teria sido para ela a maior traição ao que vivemos juntos. Nunca é tarde para recomeçar, disse Juliana suavemente. Acho que é isso que esta música representa, não? Renascimento. Augusto assentiu, sentindo uma emoção poderosa tomar conta de seu peito. Obrigado, murmurou, sua voz quase um sussurro. Pelo quê? Perguntou ela confusa. Por me ajudar a viver novamente. O olhar que trocaram naquele momento continha uma intimidade que transcendia palavras. Algo estava nascendo entre eles. Algo delicado e profundo, nutrido pela música e pelas memórias compartilhadas. A véspera da grande reinauguração da Fundação Melodia chegou rapidamente. O auditório havia sido completamente renovado, convites enviados a figuras importantes do cenário cultural carioca e um grupo de 50 crianças de comunidades carentes havia sido selecionado para serem os primeiros beneficiários do programa Revitalizado. Na noite anterior ao evento, um nervosismo palpável tomava conta da cobertura. Juliana ensaiava obsessivamente, determinada a honrar a composição de Camila com uma interpretação digna. Augusto revisava seu discurso de abertura, enquanto Rafael coordenava os últimos detalhes logísticos por telefone. Acho que estamos prontos, declarou Rafael finalmente, desligando o celular. Tudo confirmado para amanhã. Quase tudo, corrigiu Augusto, dirigindo-se a uma gaveta de seu escritório. Dela, retirou uma pequena caixa de veludo azul. Há algo que gostaria de dar a você, Juliana. Juliana olhou com curiosidade para a pequena caixa de veludo azul nas mãos de Augusto. Rafael, percebendo a intensidade do momento, murmurou algo sobre verificar alguns e-mails e retirou-se discretamente, deixando-os a sós. O que é isso? Perguntou Juliana, sua voz quase um sussurro. Augusto abriu a caixa, revelando um delicado broche de ouro branco em formato de clave de sol, com pequenos diamantes incrustados. Era de Camila, explicou ele, sua voz embargada pela emoção. Ela o usava em todas as suas apresentações importantes. Era seu amuleto da sorte, um presente de sua mãe quando fez sua primeira apresentação pública aos 12 anos. Juliana recuou um passo, visivelmente emocionada e intimidada. Augusto, não posso aceitar algo tão pessoal, tão significativo. Não estou dando para você guardar, esclareceu ele gentilmente. Estou pedindo que o use amanhã, quando tocar a composição dela. Camila acreditava que este broche carregava a essência de todas as músicas que já havia tocado, como se cada nota ficasse impregnada nele de alguma forma. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Juliana. Com mãos trêmulas, ela tocou o broche delicadamente, como se temesse que pudesse se desfazer ao contato. Seria uma honra, respondeu finalmente, erguendo o olhar para encontrar o de Augusto. O que aconteceu a seguir foi um daqueles momentos de pura magia que parecem existir fora do tempo. Talvez tenha sido a emoção do momento, talvez a proximidade física, ou talvez simplesmente o culminar de sentimentos que vinham crescendo silenciosamente entre eles. Augusto inclinou-se e, com uma suavidade que contrastava com sua habitual reserva, beijou Juliana. Foi um beijo breve, quase casto, mas carregado de significados. Quando se afastaram, ambos pareciam igualmente surpresos com o que havia acontecido. Me desculpe, murmurou Augusto, dando um passo para trás. Eu não... Deveria... Não, interrompeu Juliana, sua voz firme apesar das lágrimas. Não se desculpe, não por isso. Ficaram em silêncio por alguns instantes, processando a transformação que acabara de ocorrer entre eles. Não eram mais apenas colegas de trabalho unidos por um projeto comum, nem apenas amigos compartilhando memórias. Algo mais profundo e mais complexo havia emergido, algo que ambos temiam nomear, por receio de quebrar seu encanto. Acho que precisamos descansar, disse Juliana finalmente. Amanhã será um grande dia. Augusto assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz.
Juliana segurou a caixinha com o broche contra o peito e dirigiu-se ao quarto de hóspedes, deixando-o sozinho com seus pensamentos turbilhonantes. Naquela noite, o sono não veio facilmente para nenhum dos dois. Augusto, em seu quarto, revivia o beijo em sua mente, tentando compreender o turbilhão de emoções que o atravessava. Havia culpa, sim, a sensação de estar traindo a memória de Camila, mas havia também uma certeza crescente de que, de alguma forma inexplicável, sua falecida esposa aprovaria essa conexão. Juliana, por sua vez, contemplava o broche à luz do abajur, sentindo seu peso simbólico. Como uma jovem que começara como faxineira havia chegado ali, prestes a interpretar uma composição inédita de uma pianista renomada, desenvolvendo sentimentos pelo viúvo que, por 20 anos, não amara ninguém. A vida tinha caminhos verdadeiramente misteriosos. A manhã da grande reinauguração amanheceu com um céu perfeitamente azul sobre o Rio de Janeiro, como se a própria natureza abençoasse o evento. A antiga mansão que abrigava a Fundação Melodia estava impecável, decorada com arranjos de flores tropicais e banners que anunciavam o retorno do programa educacional. Jornalistas, personalidades do mundo cultural, potenciais patrocinadores, e o mais importante, as crianças selecionadas para o programa, começaram a chegar no horário marcado. Augusto, vestindo um terno escuro impecável, recebia os convidados com uma cordialidade que surpreendia aqueles que o conheciam apenas como o empresário recluso dos últimos anos. Nos bastidores do auditório, Juliana ajustava o vestido azul marinho, simples mas elegante, que havia escolhido para a ocasião. O broche de Camila, preso próximo ao coração, brilhava delicadamente sob as luzes. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela revisava mentalmente a partitura da sonata Renascimento. Nervosa? A voz de Rafael surgiu atrás dela. Juliana virou-se sorrindo tensamente. A aterrorizada seria uma descrição mais precisa. Rafael sorriu, um sorriso que lembrava muito o de seu pai. Sabe, minha mãe costumava dizer que o nervosismo antes de uma apresentação é apenas o corpo se preparando para fazer algo extraordinário. Sua mãe parecia ter sempre as palavras certas, comentou Juliana. Sim, ela tinha, concordou Rafael, seu olhar se tornando pensativo. Sabe, não me lembro da última vez que vi meu pai tão vivo, tão presente quanto tem estado nas últimas semanas. É como se uma luz tivesse sido reacesa dentro dele. Juliana corou levemente, sem saber como responder. O que quero dizer, continuou Rafael, é obrigado por trazer meu pai de volta à vida. E se isso significa algo para você, tenho certeza que minha mãe aprovaria o que está acontecendo entre vocês. Antes que Juliana pudesse responder, uma assistente apareceu, anunciando que a cerimônia estava prestes a começar. Rafael apertou gentilmente seu ombro em um gesto de apoio e saiu para se juntar aos convidados. No palco principal, Augusto iniciou a cerimônia com um discurso emocionado sobre a história da fundação, a visão original de Camila e o significado da revitalização do projeto. Sua voz, normalmente controlada e formal, vibrava com uma emoção genuína que cativou a audiência desde o primeiro momento. A música tem o poder de construir pontes, disse ele repetindo as palavras que Camila costumava usar. Pontes entre pessoas, entre comunidades, entre o passado e o futuro. Hoje, ao reinaugurarmos a Fundação Melodia, estamos reconstruindo uma ponte muito especial. Uma ponte para o sonho que minha esposa, Camila, visualizou há mais de 20 anos. Seus olhos percorreram a plateia, encontrando os rostos atentos das crianças que seriam beneficiadas pelo programa, os olhos emocionados de Dona Clara na primeira fila, o sorriso orgulhoso de Rafael, e no fundo do auditório Juliana, aguardando seu momento de entrar em cena. Para encerrar esta cerimônia, tenho a honra de apresentar algo muito especial, continuou Augusto. Uma composição inédita de Camila Vasconcelos, criada nos últimos meses de sua vida, nunca antes apresentada publicamente. Renascimento será interpretada hoje pela talentosa pianista Juliana Ribeiro, cuja conexão com a obra de Camila transcende o tempo e as circunstâncias. Juliana não apenas revitalizou este projeto,
mas também trouxe de volta a música para esta fundação e para minha vida. A última frase, não planejada, escapou de seus lábios como uma confissão espontânea, provocando murmúrios surpresos na plateia. Augusto não se importou. Era hora de assumir publicamente o que já não podia mais negar em seu coração. Juliana caminhou até o piano com passos firmes, apesar do nervosismo. O broche de Camila brilhava sob as luzes do palco, como uma pequena estrela guiando seu caminho. Ela se sentou, ajustou o banquinho, respirou fundo e pousou os dedos sobre as teclas. As primeiras notas de renascimento preencheram o auditório, delicadas como gotas de chuva no início de uma tempestade. A composição começava como um lamento. Notas graves e melancólicas que evocavam perda e tristeza. Gradualmente, porém, a melodia evoluía, incorporando elementos mais leves como raios de sol irrompendo entre nuvens escuras. Juliana tocava com uma entrega emocional que compensava qualquer limitação técnica. Seus dedos pareciam guiados por uma força além dela mesma, como se Camila de alguma forma estivesse presente, conduzindo a interpretação de sua obra final. Na plateia, não havia um único olho seco. Dona Clara chorava abertamente, reconhecendo nas notas a essência de sua querida amiga. Rafael segurava firmemente a mão de sua noiva, emocionado por finalmente compreender, através daquela música, a profundidade do amor que seus pais haviam compartilhado. E Augusto? Augusto sentia como se as paredes que havia construído ao redor de seu coração finalmente desmoronassem por completo. A música de Camila, interpretada por Juliana, era como um perdão, uma bênção, uma liberação. As últimas notas, triunfantes e luminosas, declaravam sem palavras o que o título já anunciava: renascimento. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio absoluto, como se a plateia precisasse de tempo para processar a experiência emocional. Então, como uma onda, a ovação começou. Pessoas se levantaram aplaudindo com fervor, algumas ainda enxugando lágrimas. Juliana levantou-se visivelmente emocionada e fez uma reverência. Seus olhos buscaram Augusto na primeira fila, encontrando nele um olhar de admiração e algo que fez seu coração acelerar. A recepção que se seguiu à cerimônia foi um turbilhão de congratulações, promessas de patrocínio e cobertura midiática. O projeto havia sido um sucesso retumbante, garantindo o futuro da fundação e seu programa educacional. Mas para Augusto e Juliana, o verdadeiro triunfo era muito mais pessoal. Encontraram um momento de relativa privacidade em um canto do jardim da mansão, onde as estrelas começavam a pontilhar o céu carioca. "Você foi incrível", disse Augusto, sua voz carregada de emoção. Camila teria ficado orgulhosa. "Espero que sim", respondeu Juliana suavemente. "Senti como se ela estivesse comigo, de alguma forma guiando minhas mãos." Augusto tomou as mãos dela entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. "Sobre ontem à noite, o beijo." "Não se arrepende?" perguntou ela, um leve tremor em sua voz. "Não", respondeu ele firmemente. "Não me arrependo. Na verdade, é a primeira coisa em 20 anos que sinto com absoluta certeza. Juliana, você trouxe música de volta à minha vida, em todos os sentidos possíveis. Sei que parece loucura, que nos conhecemos há pouco tempo, que há diferenças entre nós, mas algumas conexões transcendem o tempo e a lógica", completou ela, apertando suavemente suas mãos, "como pontes invisíveis." O sorriso que iluminou o rosto de Augusto naquele momento era o mesmo que Camila havia amado décadas atrás. Um sorriso que havia permanecido adormecido por 20 longos anos e que agora finalmente despertava novamente. 6 meses depois, a Fundação Melodia era um sucesso consolidado. O programa educacional atendia a mais de 200 crianças e novas unidades estavam sendo planejadas em outras comunidades. Rafael havia assumido a direção administrativa, revelando-se um gestor talentoso e dedicado, enquanto mantinha seu próprio trabalho no mercado financeiro. Juliana, agora formada em pedagogia, dividia seu tempo entre lecionar na fundação
e desenvolver seu talento musical com aulas formais de piano e composição. O broche de Camila, que Augusto insistira que ela mantivesse após a apresentação, tornou-se seu próprio amuleto da sorte. Quanto a Augusto, a transformação era visível para qualquer um que o conhecesse antes. O homem austero e recluso dera lugar a alguém que sorria facilmente, que se emocionava com apresentações de seus alunos, que falava abertamente sobre o passado sem que a dor ofuscasse as memórias felizes. Em uma tarde especial, Augusto levou Juliana ao cemitério, onde Camila estava enterrada. Era a primeira vez em 20 anos que ele visitava o local com o coração em paz. Juntos, depositaram flores brancas sobre a lápide. Ela teria gostado de você, disse Augusto, seu braço ao redor dos ombros de Juliana. Na verdade, tenho certeza que, de alguma forma, foi ela quem te enviou para mim. Juliana sorriu, recostando-se contra ele. Pontes invisíveis, murmurou. Algumas conexões são fortes demais para serem rompidas, mesmo pelo tempo ou pela distância. Enquanto deixavam o cemitério de mãos dadas, Augusto sentiu uma paz que não experimentava há décadas. O amor por Camila sempre seria parte dele, uma melodia doce e eterna em seu coração. Mas agora, uma nova composição começava, uma que falava de segundas chances, de renascimento, de pontes entre o passado e o futuro. E como toda boa música, esta prometia ser bela em sua complexidade,